Gente, antigamente era comum acreditar que aprender duas línguas criava confusão na mente, era o que se comentava. Hoje, esse conceito não existe mais, né? E estudos comprovam que um segundo idioma pode sim beneficiar seu cérebro de diversas maneiras. E aí, para explicar melhor esse assunto, recebemos aqui o Valber Lima, né? Valber Lima, ele que é executivo nessa área e vai falar também das vantagens dos intercâmbios. Portanto, um assunto muito importante no mundo atual. Eu não tenho dúvida que é uma necessidade, sim, de todo o Brasil de saber mais sobre este assunto. Valber, que vantagem tem, primeiro, né, para o cérebro em aprender um novo idioma? Qual é a vantagem, na sua opinião? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. O nosso cérebro, ele precisa de determinados estímulos para se desenvolver melhor, né? Portanto, o idioma, ele vem a trabalhar esse tipo de estímulo, certo? Então, o nosso cérebro, ele vai desenvolver a capacidade de uma atenção maior quando se trata de idiomas, visto que, para a gente compreender uma nova língua, precisamos ter essa atenção para que ela possa ser bem assimilada, bem inserida no conhecimento da gente. Então, esse estímulo vai também beneficiar outras coisas. São diversos os benefícios para o cérebro, né? Temos também a condição de você se desenvolver em termos de multitarefas. Uma pessoa bilíngue, ela consegue praticar tarefas diferentes ao mesmo tempo, com mais facilidade. Aí eu até gostei dessa ideia. Explica um pouquinho melhor para a gente, né? Diversas tarefas ao mesmo tempo, e uma pessoa que conhece mais de um idioma, exato, ele tem, consequentemente, mais facilidade, então? Tem mais facilidade para isso, visto que o cérebro, ele sabe dividir várias coisas ao mesmo tempo. Porque em língua é assim, se eu sou falante de português e começo a aprender inglês, por exemplo, ele vai se dividir ali em duas línguas. Certo. Ao mesmo tempo que eu vou ter que pensar na minha língua materna em alguns momentos, eu vou ter que pensar também na segunda língua. Perfeito. Ou seja, ele começa a desenvolver essa habilidade de conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, sem tanta dificuldade, que já o monolíngue, que é aquela pessoa que só fala um idioma, tem essa dificuldade. Certo? Interessante. Agora me fala uma coisa, Valber. Qual é a idade ideal? E é verdade, por exemplo, que quanto mais jovem, mais fácil de aprender uma outra língua? Sim, isso é uma verdade, infelizmente, né? Então, a gente tem a questão, por exemplo, de crianças. Por que uma criança aprende um idioma com mais facilidade do que um adulto? Visto que a criança, ela não questiona tanto quanto o adulto. Então, um professor traz um tópico na sala de aula, a criança simplesmente assimila, ela simplesmente repete. Já o adulto, ele vai questionar. Mas por que isso? Se na minha língua materna é assim, por que em inglês é assim? Então, esses questionamentos, ele retarda um pouco a aprendizagem. Entendi. Que a criança e o adolescente não têm. Certo? Mas em qualquer idade é possível sim aprender o idioma. O que vai diferenciar aí é a velocidade com que você vai aprender. E, na sua opinião, qual é a idade ideal para começar? Agora, veja bem, a gente precisa entender, quem não é mais criança, né? Certo. Que os estudos mostram que, independente da sua idade, você pode aprender qualquer coisa. Perfeitamente. Né? A gente, enquanto está vivo, a gente pode aprender qualquer coisa. Logicamente, o que o Valber está falando, né, a gente já sabe que é quanto mais jovem, mais fácil, obviamente, de aprender, né, uma outra língua. Agora, qual é a idade ideal, na sua opinião? Olha, na minha opinião, a idade ideal seria a idade em que a criança, seria na infância, certo? Certo. Quando a criança começa a se alfabetizar. Essa é a minha opinião, mas existem estudos que também mostram que mesmo antes da alfabetização, isso também traz muitos benefícios para a criança. Estudos também, então, comprovam isso, e tem outros que vão mais para a questão assim, na alfabetização. Por quê? Porque a criança vai conseguir desenvolver melhor, visto que já sabe as letras, já sabe formar palavrinhas e tal. Então, esse desenvolvimento vai ter mais conteúdo. E isso não
não corre o risco de confundir na alfabetização, por exemplo, de confundir com a língua mãe, com a língua Não, a criança materna. ela tem essa habilidade de saber distinguir as duas coisas. Eu já conheci crianças que falavam 3 idiomas. Criança de quantos Criança anos, de 4 anos, por exemplo. 3 idiomas. 3 idiomas. A mãe era brasileira, é brasileira, o pai francês e moram em Londres. Então, a mãe sempre falava em português com ela, o pai em francês e na escola ela sempre ouvia o inglês. A gente acha que isso vai acabar com o cérebro da criança. Jamais. Jamais, pelo contrário, né? Essa ideia tem que cair por terra, porque isso só beneficia o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Muito legal. Essa criança vai ter pontos de vista mais amplos. Essa criança vai ser totalmente diferente daquela monolíngue, porque ela tá convivendo em ambientes do cérebro totalmente diferentes. Ela vive com a cultura, por exemplo, essa criança que eu citei. Culturas totalmente diferentes. Cultura francesa, cultura brasileira, cultura inglesa. Ou seja, ela, na mente dela, ela nem é uma coisa nem outra. Porém, ela é a soma de tudo isso. E sabe assimilar, sabe separar ao mesmo tempo, consegue fazer isso, né? Agora, me fala uma coisa, a gente está falando de criança, mas o adulto, né? Quem nunca falou um outro idioma, qual o método mais indicado aí, na sua opinião, para começar? Vamos dizer que eu quero começar hoje. Eu tenho de idade, né? Alguns anos de idade, certo. E eu quero começar hoje. Qual o método mais indicado, na sua opinião? Olha, por exemplo, na minha função de executivo de idiomas, o que é que a gente faz quando esse adulto chega para nós? Nós vamos fazer uma entrevista com ele para descobrir algumas características dessa pessoa, para poder desenvolver o método. Porque o método que seria muito bom e eficaz para você pode não ser para o outro. Então certo? Há uma avaliação pessoal, precisa existir essa avaliação. Primeiro, os adultos geralmente chegam para a gente com certos traumas. Certo? Já passei por várias escolas, não consigo aprender, minha pronúncia é péssima. Então ele vem carregado de tudo isso. Então a gente precisa filtrar isso para saber, bem, se essa pessoa é tímida, não vai funcionar bem em um grupo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou oferecer a opção individual em primeiro lugar. Vamos ter aula individual para você ir perdendo essa inibição, para você ir se sentindo mais confiante para falar, pronunciar, certo? Se essa pessoa gosta mais de atividades em grupo, vamos colocá-la em um grupo. Certo. Então, a metodologia vai depender de toda essa entrevista que a gente faz com a pessoa e aí identifica, ok, então eu vou lhe colocar nessa metodologia para que você se sinta melhor e vamos fazer um experimento, vamos ver como você se desenvolve. Certo? Então não existe simplesmente você chega lá e eu disser, não, você vai para aqui sem fazer nenhum estudo sobre como foi a sua aprendizagem anteriormente. É importantíssimo conhecer a pessoa que vai começar a aprender o idioma. Valber, me fala uma coisa, eu estava pesquisando e fala-se de benefícios psicológicos, né, em ter outra língua. Aí eu fiquei um pouco sem entender quais são, dá para citar um ou dois benefícios? Dá para citar, sim. Um dos benefícios, por exemplo, que é simples, aparentemente, mas é o desenvolvimento da nossa própria língua materna. Através de um segundo idioma, nós começamos a observar o nosso próprio idioma. Interessante, então, rapaz. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente. Você acaba questionando o seu próprio idioma e, através desse questionamento, você vai melhorar o desenvolvimento no seu próprio idioma. Essa é uma questão básica que ninguém jamais vai pensar, porque eu não vou pensar no meu idioma materno quando eu quero estudar uma nova língua, mas ele traz também esse benefício, certo? Muito interessante. Eu estou aqui imaginando, e a gente às vezes como leigo não consegue separar isso até ouvir de um especialista, e depois que você fala, a gente, poxa, verdade, então a gente termina aqui aprimorando, melhorando o idioma materno, o idioma que também, principal. Muito também é fundamental, né? Sim. Outra questão interessante é a questão do ponto de vista. Nós passamos o que os cientistas chamam de um terceiro lugar. Eu sou o Valber brasileiro e sou o Valber que fala a língua inglesa. Valber, me fala uma coisa, se você está falando do benefício ainda? Benefícios para o nosso cérebro, através da aprendizagem de uma língua estrangeira. E aí os cientistas? Eles dizem que existe um terceiro lugar, ou seja,
Eu, enquanto brasileiro, falo português e eu agora falo também inglês. O que é que vai acontecer? Nós vamos juntar esses dois conhecimentos e formar um terceiro conhecimento. Certo? Isso chama-se terceiro lugar. Então, o Valber não vai ser mais apenas aquele brasileiro e nem tão pouco o inglês que eu não sou, mas porém que adaptei a língua na minha vida. Sim. Então, eu vou ter um ponto de vista diferenciado das pessoas que só falam um idioma. Porque através da aprendizagem de idioma, você também aprende a cultura daquele idioma. Então, hoje eu tenho escolhas, eu posso fazer escolhas. Eu sei que, por exemplo, o nosso café da manhã no Brasil é assim, o café inglês é assim. Então, hoje eu tenho opções. Eu digo, não, hoje eu gostaria de tentar, vou tomar um café da manhã estilo inglês. Através do conhecimento que eu adquiri da língua, vindo com a cultura, eu tenho essa opção. Então, eu sou uma pessoa cuja mente vai ser diferenciada daquela pessoa que só fala um idioma. Certo? Entre outras questões, a questão do ponto de vista, nós temos condições de julgar por outros ângulos determinadas questões, né? Termina que a gente aumentando as funções cognitivas. Muito, através do estímulo do cérebro. A língua estimula o nosso cérebro a desenvolver várias outras habilidades. Interessante. Né? Tem a questão também muito interessante, que é o retardo que isso traz a doenças, né, cognitivas, tipo Alzheimer. Pessoas que têm probabilidade a ter o Alzheimer, isso vai atrasar em até mais ou menos 5 anos. Eu já ouvi isso também de um especialista. O Alzheimer. Os cientistas também já comprovaram isso. Isso não quer dizer que você não vai ter o Alzheimer, mas isso pode retardar. Se você ia ter aos 50, Entendi. Vai vir aos 55, aos 60. Certo? De tanto estimular o cérebro nas áreas específicas, ele traz esse benefício também. Entre outros, se a gente for citar, são vários e vários benefícios que a língua traz. Pois aí, a gente falando em aprender uma nova língua, antes disso, Valber, o executivo de idiomas, qual é a função principal dele? Porque é um nome, de uma certa forma, para nós brasileiros, um pouco novo, né? Principalmente para o alagoano. Exatamente. Quem faz o executivo de idiomas? Pronto. Qual a diferença do executivo de idiomas para um professor de idiomas? Certo, é isso que eu quero saber. Certo. O professor, ele simplesmente pega o livro e a aula e aplica. O executivo, ele vai desenvolver, por exemplo, metodologias. Quando você me questionou, qual a metodologia ideal? Isso aí é o executivo que faz. Ele vai conversar com esse aluno, descobrir habilidades e falta de habilidades, para poder desenvolver ali uma metodologia específica que vai beneficiar aquele aluno. Certo? Super interessante. Essa sim é a função do executivo de idiomas. E aí vocês têm uma habilidade na avaliação do indivíduo, né, para identificar as dificuldades, as facilidades, para poder inseri-lo no grupo ideal, enfim, muito bom, rapaz, muito Exatamente. Bom. Então, isso é uma questão que ainda não está muito bem trabalhada, principalmente no nosso estado. Né? Então, para chegar a esse ponto, a gente precisa fazer determinados cursos fora, ver como é que as cidades mais desenvolvidas nessa área estão trabalhando. Né? Então, o executivo de idiomas, ele vem para essa função, tá? Para colocar você em um lugar melhor, que essa aprendizagem venha se desenvolver de maneira mais adequada. E daí a gente está falando de uma nova língua, né? Um novo idioma, uma nova cultura, um novo tudo, porque, como você mesmo falou, baseado nas experiências dos cientistas, há uma mistura de cultura, de língua. Exato. E você termina criando o terceiro lugar. Muito interessante. Mas isso muitas vezes pede uma coisa chamada intercâmbio, né? E qual a importância do intercâmbio? Todo mundo, por exemplo, que aprende uma nova língua, deveria, teoricamente, na sua opinião, fazer um intercâmbio, né? Morar alguns meses em outro país, e quais os benefícios? Exatamente. Eu acredito que essa opção desse intercâmbio, essa experiência de morar fora, vai lhe trazer muitos benefícios. O benefício de entrar, realmente se inserir dentro do idioma
que aqui no Brasil, como se restringe muito a sala de aula, você não consegue viver tanto esse idioma. Certo. Você morando no país que a língua é falada 24 horas, os meios de comunicação serão naquela língua, os outdoors, tudo vai ser motivo para estimular você a conviver com este idioma. Então, você vai desenvolver determinadas habilidades que apenas estudando no Brasil, essas habilidades não seriam tão bem desenvolvidas. Interessante. Tá? Então, essa pessoa vai mergulhar dentro de uma cultura, ou seja, ela vai realmente experimentar de cada coisa daquela cultura. E qual é o tempo ideal? Na sua opinião, qual é o tempo ideal para um jovem, para um adulto permanecer naquele país e ele poder ser inserido, viver, né, conviver, viver ali dentro? Isso é vamos chamar de um grande complemento do que ele aprendeu, né? Ou um aperfeiçoamento do que ele aprendeu, por exemplo, no Brasil, né? Na língua mãe, né, materna, e ele está em um outro país. Qual é o tempo ideal, na sua opinião? Eu acredito que o mínimo de 3 meses. O mínimo de 3 meses. Por quê? Porque no primeiro mês, a pessoa ainda está em adaptação. Chegou no outro país, ainda traz muita coisa da nossa cultura, ele ainda não se desapegou de muita coisa. Após o primeiro mês, ele já está um pouco mais à vontade. Ao estar mais à vontade, ele vai permitir que essa língua se insira. Vai absorver nele. Ele vai absorver melhor, né, as questões desta língua. Então, no terceiro mês, ele vai estar totalmente confortável, é onde ele vai conseguir agora produzir realmente um conteúdo mais adequado dentro daquela língua. Interessante. Certo? Infelizmente, nem todo mundo tem esse tempo disponível, né? A gente está falando em tempo disponível, né? E a gente precisa falar também de valor disponível, né? Exatamente. Isso é muito caro hoje, Valber, fazer intercâmbio? Existem hoje muitas opções. Por exemplo? Certo? Por exemplo, você tem a opção de ficar... Porque uma das coisas mais caras do intercâmbio é a acomodação. Não é tanto o curso em si. A hospedagem. A hospedagem é o que mais pesa em um intercâmbio. E aí, deu a solução para essa hospedagem? Então, hoje em dia, as agências de intercâmbio já oferecem a opção de compartilhar com outros alunos, né? Você viver em um ambiente estudantil ao invés de uma casa de família, né? A questão de viver em casa de família é excelente. Você vai estar convivendo com uma família daquele país, onde traz toda a cultura, toda a prática. Mas tem essa possibilidade também de você conviver com estudantes de outros países. Vai ser até muito enriquecedor também. Então, na sua opinião, ainda pode ser muito mais enriquecedor, porque ele está convivendo com várias culturas em um mesmo ambiente. Entendi. Certo? Então, existe também essa opção. Existem outras opções de universidades. Então, a pessoa que tem interesse nesse intercâmbio precisa procurar uma agência especializada e ver todas as opções. Ainda é possível, sim, apesar de que hoje vivemos essa crise do dólar, né? Onde o dólar hoje está a R$4, e aí dificultou um pouco essa opção. Mas não deixe de analisar. De repente, é menos do que você imagina. Certo? Vá lá buscar, veja todas as opções. Essa opção de casa de família, por exemplo, em outro país, termina até que a pessoa podendo ainda ter uma rendinha mínima, né? E ele está pensando que vai gastar muito dinheiro, de repente pode se manter no outro país durante o tempo necessário, sem precisar desembolsar dinheiro. Agora, qual é o primeiro passo? Vamos dizer que esse jovem ou esse adulto que está fazendo uma segunda língua, um segundo idioma, quer fazer o intercâmbio exatamente para aprimorar esse conhecimento. Qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, eu recomendo que ele busque, antes de ir, pelo menos um nível básico do inglês aqui. Por quê? Porque ao chegar lá, ele vai se sentir um pouco mais confortável, ele vai saber fazer o mínimo de questionamentos, procurar determinadas coisas que ele gostaria. Então, eu recomendo que ele não vá totalmente do zero. É porque aí eu acredito, Valber, que vai... É um indivíduo que vai zerado em termos de conhecimento da língua,
Eu acho que sofre muito. Sofre bem mais e ainda corre o risco de querer voltar antes de concluir esse intercâmbio. Também corre esse risco. Corre muito esse risco, porque ele vai se sentir totalmente desprotegido, certo? Porque não consegue nem se comunicar, no mínimo, nas mínimas questões. Totalmente fora daquela realidade, daquela então eu realmente situação. recomendo que ele busque um curso de inglês, faça o básico, totalmente direcionado para isso. Todos oferecem isso, nós inclusive oferecemos esse curso de preparação para o intercâmbio, certo? E outra questão é ir com a mente aberta, porque você vai conviver e viver uma nova experiência, um novo país, com nova cultura, nova língua. Tá, e importante, o que é ir com a mente fechada? É aquela pessoa que, por exemplo, vai chegar lá e vai dizer: nossa, que comida horrível, no Brasil é assim. Nossa, que povo frio, no Brasil é assim. Então, essa comparação só vai prejudicar a sua estada nesse país. Então, você precisa ir com a mente muito aberta e dizer assim: nossa, no Brasil é diferente. E não ficar nessa comparação, tá? Então, aceite, prove as novidades, para você voltar com esse conteúdo. Nossa, gente, dica. Lá eu provei isso lá é legal, isso eu não gostei muito, preferi o do Brasil, tudo bem, mas ir com a mente aberta para aceitar. Principalmente as pessoas. Em outros países de língua inglesa, por exemplo, as pessoas são mais tradicionais, elas são mais fechadas. Para você fazer amizade, você precisa de mais tempo. Então, isso, às vezes, os brasileiros começam a rebater, comparar, não aceitar. Verdade, Valber, é importante essa dica. Precisa-se muito ter a mente aberta para que esse intercâmbio seja mais saudável para você. Então não vá travado, não vá fechado. Em hipótese alguma. Com a mente, com o coração, tudo aberto para poder absorver. Para aceitar tudo, aceitar a cultura do local para onde você está indo. Sabe, Valber, você falando isso, eu sou alagoano. Eu sou 100% alagoano. E eu não gosto quando pessoas de outros estados fazem comparações positivas do estado dela e negativas do meu estado. Pois é. Dá vontade de falar assim: por que você não vai para o seu estado? Vai embora. Exatamente. Então, olha só, a gente está falando do mesmo país. Exato. Você imagina chegar aqui um americano falar mal do meu país, eu mando ele embora. Vai embora, rapaz, do seu país, exatamente, né? Um inglês, um argentino, qualquer um outro país. Então isso se aplicaria também quando nós vamos para lá, né? E começar a falar mal do tipo de alimentação deles, não se deve fazer isso. Vamos observar, vamos aprender com mais essa nova maneira de conviver, né? Então tem muitas opções aí de aprendizagem, não só na língua, mas na cultura. Pois é, a gente... são dicas importantes, viu, Valber? Você, às vezes, aparentemente, dicas simples, né? Eu até quero chamar a sua atenção, você se de repente ligou a televisão agora, vendo essas dicas de intercâmbio, dicas de um novo idioma, a importância não só para a saúde mental, mas para um currículo, a importância hoje de um candidato a um emprego que fala 2 línguas, 3 línguas, com certeza. Vai ter muito mais vantagem aí numa outra pessoa que só fala uma língua, só fala sua língua original, sua língua materna. Inclusive, nessa área profissional, estamos ainda com muito déficit. Há muito. Então, os departamentos de RH estão sempre publicando aí que tem muitas vagas disponíveis, mas não estão achando candidatos que tenham desenvoltura em uma segunda língua e principalmente no inglês. Certo? O inglês realmente, ele é a língua universal. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, certo? De aprender o inglês em primeiro lugar e depois vai para aquela língua que você tenha mais simpatia e tal. Mas profissionalmente, o inglês. E agora, Valber, já me falaram aqui que o programa acabou, mas assim, os pais agora que estão nos assistindo, que estão querendo enviar seus filhos para um outro país, para um intercâmbio. Qual a dica que você dá para esses pais, além dessas dicas maravilhosas, eu vou chamar de dicas maravilhosas, indispensáveis, que você já deu? Você tem mais alguma para dar? Sim, esses pais precisam procurar não só uma agência, mas 2 ou 3 para poder comparar os serviços dessas agências. Prestem bastante atenção no que essas agências estão lhe oferecendo de apoio, certo? Muitas têm escritórios lá fora, nos países mesmo, onde se essa pessoa que vai para fora tiver algum problema, possa recorrer
com mais facilidade, sem precisar estar ligando para o Brasil, ter aquela dificuldade toda de falar. Então, analise bem tudo que cada agência lhe oferece para você fazer a melhor escolha. Entendi, Valber, entendi perfeitamente a importância de fazer as comparações, pesquisar sobre aquela agência e a segurança que ele tem, né, de quando chegar lá, a agência continuar dando algumas assistências.